Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje, especialmente, escultura, demonstração da escultura dental com um bloco de cera. E agora a gente vai fazer já um grupo de dentes diferentes daquele que a gente fez. A gente fez um incisivo central, agora nós vamos ver um pré-molar. Então vamos lá. Sem mais demoras, escultura. Selecionei primeiro pré-molar superior. Primeiro pré-molar superior, a gente consegue identificar ele aqui principalmente através da raiz bífida, né? Aqui uma área que no nosso perfil já vem marcado aqui como uma área de sulco, aquele ponto onde a gente percebe que as raízes estão se dividindo, né? Alguns elementos dentários elas se dividem mais cedo aqui em cima, né? Ou mais tardiamente, dependendo de como você olha, né? Opa. E aqui ela está mais bífida, né? Ela está se dividindo mais na porção apical, no terço apical. Então, eu vou fazer da mesma maneira que na primeira aula. Eu vou separar aqui, a gente vai esculpir só o terço mais cervical da raiz e não toda a raiz. Nós vamos começar passando a imagem da proximal, né, para o bloco. No mesmo sistema, mesmos passos que a gente utilizou para fazer o incisivo central. Então vamos lá, eu vou separar aqui a imagem. Importante buscar centralizar a imagem com o meu bloco de cera, para que ela fique o mais corretamente ao centro. Vou utilizar como guia essas linhas de longo eixo do dente, aqui que segue, cada uma delas segue uma cúspide. Essa daqui está bem distante da borda do bloco e aqui está mais próximo. Então, vou tentar trazer mais para a minha direita aqui, na tentativa de deixar ele mais centralizado. Bom, acredito eu que esteja já centralizado. Vou fazer aquelas marcações que nós fizemos da outra vez, aqui mais ou menos de região terço cervical ou terço médio da raiz em direção à coroa. Sempre marco além um pouquinho da imagem da impressão ou do desenho que eu fizer. Perceba que eu deixo marcado por fora da linha. Então, percebam aqui agora, eu vou levantar o meu papel sem soltar ele aqui embaixo, para ver se o desenho que eu passei para lá está correto, tá me lembrando o dente, se ele está bem posicionado. Acredito que sim. O que eu preciso ver para saber se ele está bem posicionado? Maior curvatura da vestibular, que é no terço cervical. Maior curvatura da lingual, que não é no terço cervical, é terço médio. Eu preciso ver essa diferença aqui no meu bloco. Eu estou vendo. Veja aqui o ponto de maior curvatura na vestibular. Veja aqui o maior ponto de curvatura na lingual. Contorno das cúspides, que depois a gente ainda vai falar especificamente delas na última etapa. Contorno das cúspides e início da raiz. Então, estou satisfeito com essa imagem que eu representei aqui no bloquinho. Posso fazer agora aquele mesmo desgaste paralelo até o outro lado do bloco, só me guiando por essa imagem de um dos lados do bloquinho, ou posso fazer uma nova imagem do lado oposto do bloco. Tá aqui a imagem que eu fiz agora, eu teria que fazer a outra no lado oposto e respeitar aqui e guardar vestibular e lingual. Vamos fazer do lado oposto também para vocês verem como eu faço. Então, primeiro, registrar qual área do bloco é vestibular, qual área do bloco é lingual, para eu não me perder. Então, esta daqui, ó, que tem a curvatura mais próxima da cervical, é vestibular, essa daqui é a lingual. Se essa daqui está voltada para vestibular, a face vestibular ficará nesse lado do bloco. Então, eu posso aqui, ó, onde seria o ápice da raiz, eu venho e marco para não me esquecer. Aqui será a face vestibular.
Ao lado dela, do lado oposto, aqui será a outra proximal. Uma proximal aqui, a outra do lado oposto. Só que agora eu não posso traduzir para cá o desenho na mesma posição da impressão, porque senão ele terá duas vestibulares. Aqui está apontando vestibular para cá, aqui estaria apontando para um vestibular para cá. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou ter o trabalho de utilizar essa mesma imagem, mas do lado invertido, do lado contrário do papel. E vou buscar seguir aqui pelos próprios furos que eu fiz nela. O que mais que eu posso fazer para me ajudar a não colocar o desenho do lado oposto numa posição errada? Eu posso fazer marcas aqui que registrem para mim ponta de cúspide, posição mais, contorno mais vestibular, mais convexo da vestibular, contorno mais convexo da lingual. Tamanho total da coroa, que ela acaba aqui, né, no colo. E aqui também, tamanho total da coroa. Para que isso? Agora, através dessas marcações, eu vou levá-las até o lado oposto do bloco e vão servir de referência para eu colocar a outra imagem. Separei a imagem proximal da vestibular só para facilitar a localização. Lado invertido. E vou trazer aqui, fazer coincidir ponta de cúspide, convexidade lingual, tamanho de coroa, convexidade vestibular e tamanho da coroa. Acredito que esteja alinhado, vou segurar firme aqui e fazer novas marcações. Estas marcações são aquelas importantes que precisam estar o mais precisa possível para que você siga boas referências. Se removido o papel, você olhou para a marcação que você fez e não gostou, não está aparecendo um dente, não está vendo esses contornos, essas diferenças entre vestibular e lingual, passa levemente o esculpidor sobre ela e faz de novo. Apaga. Ó, vamos ver a minha. Ó, já não ficou tão perfeita quanto a de lá, porque eu utilizei o papel dobradinho, mas eu consigo ver aqui, ó, o contorno, ponta de cúspide, maior convexidade, aqui maior convexidade vestibular, fim da coroa, ponta de cúspide vestibular. Feitas as marcas, né? Então, estas linhas que eu fiz para me guiar, agora elas também vão servir para me guiar em outro aspecto. Tudo que está para fora dessa minha linha pontilhada, no sentido externo do bloquinho, acima dessa linha horizontal e para trás dessa linha daqui, tudo isso eu posso remover. Então vamos lá, ó. Com cuidado, não precisa ter pressa, fazendo desgastes paralelos. Eu não estou preocupado agora em fazer curvado, eu não estou preocupado agora em seguir curvatura e convexidade do dente. Eu vou fazer cortes aqui nesta direção. Vou conferir pelo outro lado do bloquinho se eu não invadi, ó, minha linha pontilhada está aqui, então eu posso tirar ainda um pouquinho. Eu sempre procuro continuar visualizando a minha linha pontilhada. Então, quer dizer que eu nunca tirei demais, se eu estou vendo a minha linha pontilhada. Que ali é o ponto de maior convexidade. Outra coisa que vocês vão perceber à medida que vocês forem praticando, a começar do incisivo central, cada vez menos, como os dentes são mais volumosos, cada vez menos cera vocês vão precisar tirar. Então vai ficar mais prática também. Ó. Com poucas remoções de cera, esse perfil vestibular eu já fiz. Então vamos ao perfil lingual. Desta linha para lá, desta linha para cima. Então,
conferir do outro lado da escultura se eu não invadi a imagem. Não invadi. Ainda posso tirar um pouquinho mais aqui da referência que eu fiz, do perfil que eu fiz aqui. Ó, então a convexidade do ponto de maior convexidade da vestibular para oclusal foi feito e da lingual, mesma coisa. Agora vamos fazer a concavidade, ou seja, daqui para dentro, para fazer a entrada aqui para o terço cervical, e aqui é a mesma coisa. Qual que serão minhas referências? Dessa linha eu não vou remover, porque é o ponto de maior convexidade, até o final da coroa eu posso remover, ó, nessa posição que vocês estão vendo daí. Ó. Isso aqui eu vou remover como concavidade. Ó. A gente vai olhar o perfil e a gente está vendo que ali eu estou construindo uma concavidade. Perceba que eu não estou preocupado com contornos perfeitos, com arredondamentos. Não há necessidade disso agora. Ali eu fiz o contorno até o final da coroa, mas eu vou fazer até o início da raiz. Então vou marcar aqui até que ponto da raiz eu vou fazer a escultura e remover essa região daqui, ó, na largura da raiz. Por perfil, a gente já consegue ver, deixa eu só finalizar aqui. Ponto de maior convexidade, final da coroa, ponto até onde eu vou fazer a escultura. Vou esculpir a raiz somente até aqui. Um dos erros comuns que a gente vê quando a gente está começando a fazer esculturas em blocos de cera é um aprofundamento exagerado na raiz. O dente fica com o colo muito estreito, muito conscrito. E não é legal. Então, ó, vamos agora, o mesmo tipo de desgaste da face vestibular. Então, ó, concavidade do ponto de maior convexidade para o fim da coroa, eu só posso tirar dessa linha para baixo. Concavidade da face vestibular está registrada aqui. E agora o trecho que eu vou fazer de raiz. Ó, daqui até aqui eu vou fazer a escultura da raiz. Então deixa eu marcar aqui até onde vai a minha raiz. E esse trecho eu posso tirar aqui, ó, nesse sentido, mantendo a raiz com a mesma curvatura. Não estou preocupado com curvatura de raiz ainda. Vamos trocar o esculpidor aqui, ó. Aí o Hollenbeck você pode utilizar no sentido, na direção que você preferir. Aí é o jeito que você melhor ajeitar aí, melhor se acostumar. Então nós temos já um perfil vestibular e um perfil lingual. Nesse sentido, vocês conseguem ver ali o perfil. Aqui eu vejo nitidamente a maior curvatura da lingual, que é no terço médio, a maior curvatura da vestibular, que é no terço cervical. Fim da coroa, perfil da raiz. Está faltando agora aqui esse V, aqui em cima, que é a nossa futura face oclusal. Então, ó, dessa posição, tudo que está acima da linha pontilhada que eu posso remover e entre as duas linhas que eu fiz de referências oclusais. Então, eu venho aqui, ó, com cuidado.
vou fazendo a remoção sempre aquém, vou deixando uma margem de erro. Eu não tento tirar direto em cima da marca que eu fiz pontilhada. Olho para o outro lado aqui, vejo se eu exagerei. Não exagerei, então eu posso tirar mais um pouquinho. Agora na minha mão aqui, girando sempre o bloco, eu faço os cortes mais refinados para ter certeza que eu não vou exagerar. Ó, ainda estou vendo a minha linha aqui, ó, ainda tem bastante cera aqui até chegar nela. Aqui a gente já consegue ver os contornos iniciais, contorno da raiz, concavidade ali abaixo da convexidade maior da face vestibular, contorno ainda primitivo da face vestibular, o contorno da visão lateral das cúspides, contorno lingual, contorno da raiz. Chegamos ao ponto de utilizarmos agora o outro perfil, que nós vamos fazer nossa referência de desgaste das proximais agora, né? A gente faz o desenho da vestibular ou da lingual para realizar o desgaste das proximais, porque os desgastes são sempre aos lados, né, do bloco. Então vamos lá transportar essa imagem para o bloquinho de cera. Qual é a dica para posicionar o melhor possível essa imagem no bloco de cera? Esta linha aqui, que está gravada na imagem, e esta linha daqui, estão representando essa cervical, é o ponto mais convexo da face vestibular, que é no terço cervical, e essa daqui é o fim da coroa, é a posição do final da coroa. Eu preciso fazer essas duas linhas ficarem o mais próximas que eu puder desta estrutura aqui, que é a maior convexidade da face vestibular, e dessa linha aqui, que é a maior, é o ponto do final da coroa pela vestibular. Então, ó, seguindo aqui a minha marca de vestibular, para eu não me perder, ponto de maior convexidade e ponto do tamanho da coroa. Então, vamos lá, ó. Centralizar no bloco o melhor que a gente puder e fazer com que coincida convexidade vestibular com a linha horizontal. Final da coroa com a linha horizontal do final da coroa. Então, segurar firme, já igual o do incisivo central, assim como o do incisivo central, o segundo corte é um pouquinho mais chato da gente fazer se a gente for utilizar o papel como guia, porque já tem um relevo ali debaixo dele, mas é só a gente ir com calma, que eu vou começar desde porção radicular, fazendo as minhas referências fora da linha da impressão. Remove o papel e confere, sem soltar aqui embaixo, se o formato da imagem está satisfatório. Eu consigo ver o contorno todo ali. Mais importante, eu consigo ver a diferença do contorno mesial, que é mais reto, do contorno distal, que é mais convexo. Mesmas marcações da outra vez, eu poderia até ter mantido o papel aqui, não precisava nem ter tirado, mas eu posso fazer sem ele também. Aqui, referência de ponta de cúspide, que eu vou levar até o outro lado do bloquinho para fazer coincidir. Maior convexidade da distal, da mesial, perdão, que eu vou levar
até o outro lado do bloquinho. Maior convexidade distal. Referências para o meu desenho do outro lado. Tamanho total de coroa, coincidindo com os cortes anteriores feitos. Posso até já marcar de uma vez aqui, ó, o comprimento da raiz, até onde da raiz que eu vou fazer a escultura. Então essas são as principais referências que eu preciso ter agora para traduzir o desenho, né, a imagem, o perfil. Perfil ao contrário, leva para o lado oposto, busca coincidir ponta de cúspide com marcação da ponta de cúspide, convexidade com convexidade, comprimento de coroa com comprimento de coroa. Agora aquela convexidade vestibular eu não vou encontrar, claro, porque eu estou marcando a lingual, por isso que eu marquei primeiro a vestibular. E seguimos as marcações. Posso seguir as mesmas perfurações que eu fiz para o lado oposto. Sem soltar o papel embaixo, removo para conferir. Consigo ver as marcações aqui bem nítidas. Mesma coisa. Tudo nesse momento aqui que está dessa linha para cima, desta linha pontilhada para fora, desta linha da ponta de cúspide para fora, tudo isso pode ser removido. Está fora do meu desenho. Tudo isso é excesso. Ó, remoção deste excesso aqui. Mantendo aqui minha linha pontilhada. Eu não estou tirando a mais do que eu marquei. Linha de referência aqui também não removi a mais. Então eu posso ainda ajustar ele aqui. Conferindo pelo lado de cá, posso tirar mais um pouquinho. Para já ganhar o perfil da vestibular, que é uma ponta de cúspide. Mesma coisa, perfil distal. Confiro aqui, não invadir minha linha pontilhada. Confiro aqui, não invadir minha linha de maior convexidade. Confiro aqui, não invadir minha linha do contorno da cúspide. Percebo que por enquanto ainda continua bastante grosseiro. Grosseira a escultura, mas nós ainda vamos ajustar tudo isso no final. Contorno da coroa, agora eu posso respeitar essa minha linha aqui. Ele é mais estreito um pouquinho que o bloco, então eu posso tirar um pouquinho na altura da linha. Ó. Já que aqui, ó, aqui está o meu contorno e o bloco vem até aqui fora. Então eu posso aqui remover parte em largura. Se lembrem que pré-molares superiores, característica geral deles, são dentes que têm uma dimensão maior, vestíbulo lingual. Eles são mais estreitos, mesodistal. Então, que é o que eu estou tirando aqui, mesodistal. E agora, daqui até a minha primeira linha aqui de concavidade, é onde eu vou fazer a coroa se estreitar fazendo esse perfil aqui. Até a posição ali de fim da coroa. Aqui não invadir minha linha, eu posso continuar removendo aqui. Aqui também não invadir minha linha, posso continuar removendo nesse sentido aqui. Com isso, vejam, por mais que tenham ainda pedacinhos de cera aqui presos, eu ainda consigo ver o contorno que eu fiz do desenho. Aqui nós já temos contorno, concavidade, agora eu vou fazer o perfil da raiz, da mesma maneira que fizemos do outro lado. A raiz aqui eu vou seguir o perfil aqui praticamente vertical, não estou preocupado com desenho de raiz.
Ao final eu posso dar características da raiz nele, mas por enquanto não é o meu objetivo. Perceba um contorno que ele tem aqui, ó. Cúspide, convexidade e o contorno da raiz. Vou fazer a mesma sequência aqui. Vou continuar aqui com a concavidade e o contorno da raiz. Ó, concavidade eu estou vendo que eu ainda não invadi minha linha pontilhada. Posso vir tirando aos poucos aqui. Sempre aos poucos, viu, pessoal? Talvez eu esteja tirando um pouco mais do que vocês tirem em casa, mas pode ser que eu tenha um pouco mais de experiência. Já fiz isso mais vezes do que vocês, então comece devagar. Só o perfil, na verdade, da raiz, não estou preocupado em fazer um desenho de raiz realmente. Mas é importante a gente esculpir o início da raiz, esse terço cervical da raiz, para que você consiga esculpir bem o término da coroa. Então percebam, por vestibular, a gente já percebe um contorno bem nítido de um desenho de um pré-molar, né? Aquela anatomia que lembra um canino, bem parecida com a por lingual. E por proximal a gente já consegue ver as curvaturas e a divisão das cúspides. O que eu prefiro fazer agora nesse estágio? Agora sim eu começo a arredondar. Eu vou quebrando esses ângulos vivos, baseados na teoria, baseado nas características do dente, quais áreas são mais convexas, como a lingual. A lingual tem uma convexidade contínua, uma convexidade uniforme. Então eu já começo pela lingual aqui, dando essa convexidade a ela. Esse ângulo nítido não existe. Então eu posso vir, ó, quebrando esse ângulo, desfazendo esse ângulo, no sentido cervical, ó, tanto de um lado quanto do outro. Lembrando que ao final, quando eu tiver essa vista oclusal do dente, eu preciso ver a lingual dele mais estreita, regra geral dos dentes, lingual mais estreita que a vestibular. Então, ó, agora eu faço um arredondamento do terço oclusal e médio. Ó. Passo o esculpidor assim de lado, ó, que eu vou removendo pouca cera de cada vez. E essa pouca cera, ó, já dá um perfil arredondado para ele. Por oclusal vocês conseguem perceber. Do lado de cá, mesma coisa. E o dente vai ganhando aquele perfil. Ele vai ao final lembrar o perfil pentagonal, né, ou hexagonal de um primeiro premolar superior, mas a gente precisa quebrar esses ângulos muito nítidos. Vai sempre olhando por todos os ângulos, comparando com gravuras do dente natural, com imagens da internet, com modelos de gesso que você possa ter. Ó. E vou ajustando com relação a quebrar esses ângulos, ó. Baseado na teoria que a gente viu, nas características dentárias. Por essa visão oclusal, vocês já conseguem perceber, largura vestibular já está maior que a largura lingual. Aqui eu continuo arredondando, dando o perfil da cúspide. Percebam também que eu não estou removendo aqui, ó, proximal realmente, um ponto que seria o toque dos dentes vizinhos.
Eu ainda não comecei a ajustar, eu estou ajustando só realmente ângulos que eu percebo aqui, ó, principalmente os linguais que eu comecei, né? Para que ele tenha esse contorno arredondado. Não removo até o centro, porque ali precisa ser o ponto de maior convexidade, assim como a gente fez nos incisivos centrais. Não remove o centro para preservar o que seria o cíngulo. Esse dente, como é um dente posterior, ele não tem cíngulo, mas ele tem o ponto de maior convexidade da face lingual. Então, ó, eu venho removendo ao lado, deixando ele estreitar, mas sem remover o ponto de maior convexidade. Se ao final eu achar que está exagerado, precisa tirar, tudo bem. Sempre preserve cera. Vamos agora fazer esse ajuste na vestibular. Ó, sempre importante ir girando o dente, olhando ele por todas as perspectivas, que a gente vai vendo os detalhes anatômicos. Vejam ele de perfil. Ó. Olha como é que já começa a lembrar. Esta metade posterior dele já lembra um perfil dental mesmo. Parece realmente um dente. Aqui ainda está muito reto. O dente não é reto, principalmente ó, por oclusal. Principalmente por oclusal. Percebam que aqui, que precisa ser uma crista vestibular, ó, que precisa estar mais alto do que as porções vizinhas. Porque ao olhar por oclusal, esse dente vai ter que ter aquele perfil de pentágono ou de hexágono. Então aqui ó, tem que estar em 2 níveis. Praticamente tudo isso daqui ó, nós vamos arredondar. E aqui também. Para que ele ganhe esse perfil de pentágono. Então, ó, eu venho removendo novamente ó, a região aqui mais retentiva, né? Que é da maior convexidade em direção cervical. E aqui mesma coisa. Mantendo aqueles primeiros contornos que a gente fez, que são as minhas guias, né? Deu dúvida? Dá uma olhadinha nas imagens, no computador ou no modelo de gesso, confere com a imagem inicial. O meu dente ainda está bastante largo, ainda tem bastante coisa para tirar, mas a gente já vai ganhando aquele perfil. Lembrando que a gente tem que encontrar aqueles desenhos que a gente estudou dele, né? As formas básicas desse dente. Então, se ele tem uma face oclusal que lembra um pentágono, um hexágono, nós vamos trabalhar nesses arredondamentos até que a gente alcance. Ó. Eu gosto de manter minha vista sempre rodando, ó, por oclusal, por proximal. Não vou tirar no centro da face vestibular, porque eu quero ela mais alta. Então, eu vou tirando dos lados. À medida que você vai esculpindo, vai percebendo que ele está ganhando aquele formato de dente, ficando mais natural, ótimo, está no caminho certo. Gira o bloco e confira em outra perspectiva se também está dando essa impressão de naturalidade. Que às vezes a gente fica preso demais a um ângulo de visão e não percebe que às vezes no outro pode estar tirando o exagerado. Faces proximais com áreas de concavidade à medida que chegam na cervical, ó. Principalmente a face mesial. Isso a gente vai precisar reproduzir, ó. Devagarzinho vai aparecendo um dente. Vou deixar a oclusal por último. Isso é importante lembrar, é bastante comum
o primeiro dente posterior que a gente está esculpindo, o aluno ficar ansioso em fazer o oclusal porque ainda não fez. Deixa ela por último, porque à medida que você fizer todo o entorno, ela vai se formando sozinha. Então, vou ajustar agora a convexidade da lingual, que é uma face com a convexidade contínua, né? Que a gente tem uma convexidade bem homogênea da cúspide lingual. Com o ponto de maior convexidade no terço médio. Então eu venho ajustando a convexidade dela. Face lingual com a convexidade homogênea. Por oclusal, essa visão que vocês estão tendo aí agora, é importante ver ele com a dimensão maior vestíbulo lingual. O meu ainda está bastante largo, então eu ainda posso remover mais aqui próximo à crista marginal. Deixar ele mais estreito nesse aspecto. Tira um pouquinho, arredonda, para não deixar os ângulos vivos. Contorno continua, lingual numa porção mais terço médio, vestibular, mais próximo do terço cervical, ou no terço cervical. Simplesmente estou seguindo o desenho que a gente fez no início, que já tinha essas características. É tentar manter, não fugir dessa regra. Sulcos vestibulares aqui destacando a crista vestibular. Então aqui eu vou dar uma aprofundadazinha nele. E dessa maneira eu começo a ganhar aquele aspecto de hexágono, de pentágono. Vejam por oclusal, ó. À medida que eu faço esse desgaste aqui, ó, eu dou esse aspecto à face oclusal mais próxima do pentágono. De maneira ainda grosseira, mas nós já temos o perfil ao redor todo de um premolar. Ó, nós temos por proximal, por vestibular, por proximal e por lingual. Todos lembrando bastante um formato de um premolar. Agora sim, por oclusal, ele ainda está muito diferente. Agora, está próximo de finalizar. Eu posso até já fazer aqui a escultura da porção radicular dele. Para me facilitar a escultura do fim da coroa, da porção do término da coroa, da junção amelocementária.
que a raiz dele já fica mais próxima da naturalidade. Junção amelossementária na proximal sobe, na vestibular e na lingual desce. Então aqui, aquele ajuste que eu preciso fazer na proximal dele, aquele é mais estreito, vai coincidir com o perfil da junção amelossementária que faz essa curvatura aqui. E na vestibular desce, na proximal sobe de novo. Mas então chegamos a uma escultura razoável ao redor, faces livres e faces proximais, e a gente vai proceder à escultura da oclusal. A escultura da oclusal, principalmente nesse momento em que vocês precisam exercitar o conteúdo da teoria, não é fazer necessariamente desenhos rebuscados, nós temos que lembrar. Cúspide, teoria da cúspide. Saliência piramidal. Então tem o formato de uma pirâmide de 4 lados. A gente vai ter 2 lados que já foram esculpidos. Ou seja, 2 vertentes dessa cúspide que a gente já esculpiu uma boa parte dele, né? Se não ele todo, né? Já tá 90% como a gente quer que ele esteja. Que vão ser aqui vertentes livres aqui. E agora faltam as 2 vertentes triturantes. Aqui ele está como um plano só, porque a gente fez somente aquele corte nesse sentido, ele está só em um plano. O que a gente precisa dar para essa oclusal para ele? Um corte dessa cúspide em 2 planos, que fique uma face livre aqui, uma vertente livre aqui, outra triturante aqui e outra aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou remover cera no centro aqui da minha cúspide, nessa parte central, porque aqui vai virar uma aresta. Então, eu vou preservar aqui a parte central e vou fazer um desgaste nesse sentido para lá, ó. Para criar ali uma face. E para cá a mesma coisa. Vou criar uma face para o outro lado também. Ó,
Percebam aí por oclusal o que eu fiz. O cuidado só para não romper aqui essa região de crista marginal. Então aqui ó, eu vim fazendo esse desgaste aqui até encontrar com a crista marginal, mas não vou romper ela. Ó, nesse sentido, para lá, ó, da ponta de cúspide, sem destruir a ponta de cúspide, descendo ladeira para lá. Outro lado aqui, ó, da ponta de cúspide para cá, sem romper a minha crista marginal. Com isso, percebam que agora eu já tenho uma cúspide com 4 faces. Tem uma face aqui, uma aqui, ó, daqui para cá. E daqui para lá. Tendo construído a minha aresta transversal. Tem que lembrar sempre da nomenclatura. Então, nós temos aqui a aresta longitudinal e aqui nós temos a aresta transversal. Desgaste da cúspide lingual, mesma coisa. Vou preservar o centro e vou fazer um recorte de lá para cá nesse sentido. Sem romper aqui no canto crista marginal. De lá, daqui para lá, ó, sem romper crista marginal. Preservo ali minha crista. Tá praticamente pronto o dente e a oclusal. Ó, sem romper crista marginal, a crista está aqui, mais alta. E aqui as vertentes das minhas 2 cúspides. 4 vertentes. As 4 vertentes de um premolar superior. Percebam como que ele tem dimensão maior vestíbulo lingual do que mesodistal. Ele é um dente mais estreito nesse sentido. A gente consegue identificar perfeitamente qual que é a vestibular dele, que tem essa curvatura mais acentuada próximo do terço cervical, e a lingual, que tem a maior curvatura no centro da face lingual, né, no terço médio. A gente consegue perceber posição das cúspides, que por proximal esse dente estreita para oclusal, mas que por vestibular ele estreita para cervical, são características que a gente precisa encontrar. 2 cúspides, uma vestibular e uma lingual. E a gente tem, nesse momento aqui, a oportunidade de finalizar ele, de finalizar esse dente, identificando corretamente o lado. Então, a gente vai analisar aqui a imagem que a gente usou por vestibular é de um dente 24. Sendo um dente 24, aqui, ressaltando aqui onde está a nossa face vestibular. Sendo um dente 24, essa é a mesial dele, essa é a distal. Então, que detalhes que eu vou dar? A mesial, ela é mais plana um pouco, ela não é tão curvada. Então, aqui eu dou uma alisadinha de nada aqui para que ela fique mais plana ao olhar pela vestibular. E a distal, eu posso aumentar um pouquinho o desgaste dela aqui e aqui, para que ela fique mais convexa.
Então eu permito que ela fique mais ao centro, mais alta, e faço um ajuste nos meus desgastes aqui, é coisa mínima, coisa mínima. São detalhes pequenos da anatomia dele e são detalhes pequenos da nossa escultura. Ó, mesial mais alta e mais plana, distal mais baixa e mais curva. Eu vou tirar aqui e vou tirar embaixo, para preservar a curvatura dela. São detalhes pequenos que vão dar a nossa indicação de lado. Mesial está aqui. Cúspide lingual, eu vou fazer com que ela fique... Eu vou tirar um pouquinho mais aqui, ó, na distal, fazendo com que ela fique com o vértice dela inclinado para mesial. Ó. Aquele ajuste, aquele corte que a gente fez para a cúspide, eu deixei ela apontando para mesial. De maneira que quando a gente olha ela por vestibular, a gente consegue ver as duas. A gente vê a pontinha dela do outro lado. Cristas marginais estão nítidas, estão presentes. São estruturas muito importantes da gente sempre reproduzir, porque no momento da realização de uma restauração, é muito importante preservar ou recriar a crista marginal. Ela é responsável pela proteção ali do periodonto. Restaurações que muitas vezes não preservam ou não recriam uma crista marginal são aquelas que depois fica prendendo alimento. O paciente mastiga e prende o alimento entre os dentes é porque não tem essa proteção que faça com que leve o alimento de volta para o centro da face oclusal. Detalhes finais: face mesial, aquela concavidade que ele tem na porção cervical e início da raiz. Ele tem uma área de concavidade bastante visível, acentuada. A gente pode recriar aqui também, mas tudo isso são detalhes. O dente já está pronto, com as principais características que a gente precisa identificar num dente para avaliar uma escultura. Mais importante, com a anatomia correta. No caso, por exemplo, de uma restauração que vocês vão estar executando, mais importante é que ele tenha uma anatomia correta, para que não altere a oclusão do paciente. E que uma restauração com a anatomia correta reduz muito a necessidade dos ajustes ao final dela, porque a anatomia dele vai coincidir com a oclusão.
quanto mais diferente da anatomia natural for a execução de uma restauração, mais ajustes dá ao final. Aqui é a região de concavidade, ó, onde o dente ele tem uma concavidade bastante nítida no terço cervical da face mesial. E está finalizada a escultura. Dessa maneira a gente tem uma reprodução das principais características de um primeiro pré superior, onde a gente encontra as curvaturas, as convexidades, as concavidades, as proporções que a gente encontra no dente natural. Então esse aqui é o mais importante, a gente conseguir traduzir a teoria, aqueles aspectos da teoria, para uma escultura num bloco de cera. Claro, tem inúmeros outros detalhes menores, de pequenos sulcos. A gente pode fazer aquele sulco mesial que, por vezes, rompe a crista marginal do primeiro premolar. Ó. São detalhes todos que a gente pode construir ao final. São detalhes bem pequenos, que são o indicado é a gente fazer a reconstrução deles, a reprodução, melhor dizendo, ao final da escultura. O sulco mesial que rompe a crista marginal mesial do primeiro premolar, que vai de encontro à região de concavidade cervical. Reparem que uma dúvida comum quando a gente está esculpindo é que horas que eu vou fazer os sulcos, que horas que eu vou fazer principalmente o sulco principal, como eu vou esculpir o sulco principal. Em momento nenhum eu falei que eu estaria esculpindo o sulco principal, embora ele esteja presente. O sulco não precisa se preocupar com ele, a partir do momento que ele é uma região mais profunda da oclusal e que você vai esculpir a cúspide, à medida que você constrói as vertentes triturantes da cúspide, o sulco se forma. Então não precisa se preocupar com a remoção do sulco. E é bastante comum um erro do escultor colocar o instrumental e tentar demarcar um sulco, aprofundar um sulco, e dessa maneira ele destrói as vertentes da cúspide ou constrói um sulco pouco natural e muito profundo. Não se preocupe com o sulco, esculpa as vertentes da cúspide que o sulco vai aparecer naturalmente. Ok? Até a próxima. Continue esculpindo aí, continue praticando. Até mais.